Tudo pronto? Hoje vamos fazer a caixa de fósforos. Olá, viva! Eu sou o André e este é o Gamanificent. Hoje vamos estar a fazer a nossa caixa de fósforos, mas antes de começarmos, caso queiram conhecer ou relembrar o material de que vão precisar, podem clicar neste separador. Se já têm tudo convosco, vamos lá! Este tipo de modelo, tal como uma caixa de fósforos, tem dois componentes, a caixa em si e uma capa que fecha essa caixa. Neste caso é importante que não se esqueçam de criar estas abas para que componentes mais finos, como por exemplo tokens de cartão, não escapem pelas laterais dessa mesma caixa. Eu tenho já comigo uma folha de papel A4 e a nossa caixa hoje terá 5 cm de largura, 7 de comprimento e 2 de altura. A planificação da caixa terá mais ou menos este aspecto antes do corte e este depois do corte. Ok, então começamos por fazer as medidas para a largura, ou seja, precisamos de 1 cm para a aba, depois mais 2 cm para a altura, 5 para a largura, mais 2 para a altura e voltamos a marcar com 1 cm da aba. Um pouco mais abaixo repetimos o mesmo processo, portanto 1, mais 2, mais 5, mais 2, mais 1. E agora, no sentido oposto, fazemos o mesmo para o comprimento. Com a régua marcamos 1 cm, mais 2 para a altura, isto aqui é sempre igual, e agora o comprimento, que serão 7 cm, 2 para a altura e 1 para a aba. Aqui em baixo fazemos a mesma coisa, 1, mais 2, mais 7, mais 2, mais 1. Com o X-Ato podemos já cortar por estas últimas marcas para cortarmos o exterior da nossa planificação. Ok, agora com o vincador é muito simples, temos só que marcar vincos com todas estas linhas que nós aqui marcamos anteriormente, ou seja, aqui um, e agora para o lado oposto. Com a ajuda da dobradeira, vincamos agora de facto estas marcas. Fazemos isto. Aqui está. Agora, como é lógico, temos que retirar aqui o excesso para criarmos as badanas e aqui as abas que vão ajudar a colar a nossa caixa. Portanto, o que vamos fazer com a ajuda do X-Ato é fazer as abas para a cola. Eu aqui sugiro que vocês façam as abas sempre da aresta menor para a aresta maior, para que a caixa ganhe mais resistência. A partir aqui destes vincos, vamos criar, de forma não muito rigorosa, aqui não é necessário, vamos criar aqui umas abas deste género. Assim. Só como um exemplo. Portanto, algo deste género. Cortando o excesso. E agora é necessário nós encontrarmos esta diagonal para as abas se encaixarem. E como fazemos isso? Com a ajuda do aristo, vamos criar aqui, basicamente as diagonais vão acontecer por esta zona aqui. E nós, para encontrarmos este ângulo de 45 graus, podemos, com a ajuda do transferidor que existe no aristo, podemos colocar aqui o 0, naquele ponto, e esta linha mais grossa é onde estão associados os 45 graus.
aquela ali. Portanto, ao colocar aqui o 0, consigo fazer isto. E agora, vemos que já está aqui a nossa aba feita, mas como é lógico, temos que cortar aqui uma linha para que este excesso também saia. E aqui está a planificação da caixa concluída. Agora vamos usar a cola e colocar então cola nestas 4 abas que aqui vemos. Aqui não será necessário colocarem muita cola, basta colocar uma pequena gota e depois espalhar, até por exemplo com a ajuda do papel que sobra, para que não fique um excesso de cola. Fazemos o mesmo para todos os cantos. E é importante também colocarem cola em toda a aba, para que não fique algumas zonas sem cola e depois fica difícil de colar. Deixamos a cola secar um pouco e enquanto isso arrumamos a nossa banca de trabalho. E depois disso, com a ajuda da nossa dobradeira, podemos também colar aqui a nossa caixa. Desta forma. Este lado. E agora sim, com a dobradeira podemos vir aqui e fazer um pouco de força nas abas que têm a cola. E aqui está a nossa caixa. Falta-nos agora criarmos a badana ou a capa para a nossa caixa. Então, quer para esta caixa, a caixa de fósforos, quer para o modelo tipo tigela, como vamos fazer a seguir, é importante que façam essa capa para esta caixa em específico, não façam com as medidas que vocês levantaram aqui, porque às vezes com estes vincos há um ou outro milímetro que acaba por ficar diferente e portanto é importante fazermos para esta caixa em específico. Começamos por tirar uma medida da largura, percebemos se a largura se manteve aqui os 7 cm, neste caso aconteceu, e então vamos aqui buscar a folha de papel que já tínhamos anteriormente e cortar uma tira com 7 cm. Agora, começamos a marcar vincos. O primeiro vinco será para a aba onde vai ser aplicada a cola. E aí costumo fazer, por exemplo, com 2 cm, 2,5 cm. Neste caso vou fazer com 2 cm. Usamos o nosso vincador novamente e fazemos este vinco. A cada vinco que nós fazemos, reforçamos com a dobradeira. Vamos usar a caixa então, colocamos aqui a caixa, de forma que o vinco fique bem justo à caixa, e marcamos o próximo vinco necessário. A lápis de preferência, eu aqui estou a fazer a caneta. O vinco será mais ou menos ali. E então, pegamos na caneta, na esferográfica e fazemos o vinco. E assim sucessivamente para cada face. Agora, no final, marcamos apenas um ponto, mais ou menos 5 mm, por exemplo, aqui dentro da nossa caixa, ou seja, mais ou menos aqui. Porque o resto será, obviamente, para cortar. Aqui temos a nossa capa. E agora, com a ajuda do vincador, eu gosto de dar aqui um pequeno vinco, só para saber até onde é que a cola deve ser aplicada. Aplicamos ali a cola naquela área onde fizemos
o vinco, tendo cuidado para ir até às extremidades dessa área. E depois de a cola estar seca o suficiente, vamos aqui e aplicamos um pouco de força. Aqui. E ela aqui está. Dando alguns exemplos de jogos da nossa coleção que têm este tipo de caixas, podem ver aqui, por exemplo, as caixas para o Porto, que têm os pisos que nós vamos estar a construir durante o jogo. Cada piso tem a sua cor na caixa da cor correspondente. Assim como, por exemplo, o Tiny Towns, também com os edifícios que vamos também estar a construir e que também estão nas suas caixas correspondentes. Espero ter sido claro. Caso tenham alguma questão, podem deixar nos comentários que eu tentarei responder assim que possível. Espero que este vídeo tenha sido útil. Considerem dar-nos o vosso apoio da forma que melhor entenderem. Um obrigado a vocês e a toda a equipa, à Lourdes, à Cat, ao Bruno e ao Carlos, porque sem eles isto não seria possível. Até ao próximo vídeo, um abraço, até breve.